chegar agora mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula. Vamos começar com a pergunta da Sesma. Na verdade, Sesma, a pergunta que você colocou, ela é objetiva, mas ao mesmo tempo trabalhosa. Por quê? Qual é a parte objetiva? Toda pregação precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Na introdução, você saúda as pessoas. Na introdução, você mostra a tua receptibilidade, sua disponibilidade e alegria e satisfação em estar nesse lugar ministrando. Na introdução, você já ganha a atenção do seu público, das pessoas que te ouvem. Por quê? Porque é importante que você saiba onde estás, para qual público vais falar, se crianças, se jovens, se adolescentes, quem são as pessoas, se mulheres, se a igreja toda, né? Se idosos, se pessoas a se recuperarem de alguma intoxicação, seja ela química ou não. Então é importante você entender onde você está, entender o teu contexto. Quando você chega na tua introdução, você saúda, você sabe onde você está e você teve toda uma preparação. Na introdução, você ganha a maior pérola de todas, que é a atenção das pessoas que te ouvem. Você não pode perder a atenção das pessoas que te ouvem, isso é muito importante. Quando nós estamos a trabalhar questões de oratória, existem pontos cruciais que precisam ser considerados quando nós falamos sobre a arte de trazer uma palavra, a arte de trazer uma ministração. Então você coloca introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução você saúda, na introdução você ganha a atenção das pessoas que te ouvem e na introdução você anuncia o seu tema, tá? É muito desafiador não saber sobre o que a pessoa está a falar. Então é muito bom quando você anuncia o seu tema e a pessoa sabe exatamente o que você está a falar, do que você está a falar, ok? O que você está a falar é diferente do que estás a falar. Essa transiçãozinha aqui, esse artigo aqui colocado faz toda a diferença. O que estás a falar e do que estás a falar. Então, na introdução você saúda, na introdução você dá todos esses detalhes, na introdução você informa aquilo que você vai anunciar, aquilo que você vai falar. E uma coisa muito linda, na introdução já fica definido se a pessoa vai te ouvir até o final ou se ela realmente já conclui. Essa aí não tem nada para me oferecer. Na tua introdução, muito mais do que saudar, né? A forma como você vai saudar faz toda a diferença. E uma coisa que eu sempre digo para todas as pregadoras: você não leva uma mensagem, você é a mensagem. Você não leva uma mensagem, você é a mensagem. Apóstolo Paulo coloca isso em palavras muito bem. Sim, Geopídia, temos respaldo bíblico. Ele diz assim: vocês são a carta que o mundo lê. Então você não prepara a mensagem, você se prepara. Ok? Perguntaram para Billy Graham quanto tempo ele levou para poder preparar a sua melhor pregação. E ele disse: ainda não terminei, porque ela está sendo preparada até esse exato momento. Ele estava a falar dele mesmo. Ok? Então é importante que você tenha todo o zelo de compreender como fazer isso. Então na tua introdução você saúda bem, saúda com alegria, saúda com gratidão, saúda com satisfação, saúda com dependência. E às vezes nesse momento você tá nervosa, você tá tensa, as mãos estão a suar e nós vamos falar sobre isso durante todo esse módulo de oratória. Ok? Você tá tensa, às vezes vontade de ir pro banheiro, fazer xixi, às vezes vontade, dependendo, olha, você é até um pouco mais radical. Cada aluna ou cada pregadora é uma, cada expositora é uma. Às vezes tem gente que fica de ir pro banheiro, sim, já teve gente que ficou com vontade de fazer o número 2, tem gente que as mãos começam a bater, tem gente que ainda nem começou a pregar, já bebeu toda a água do altar. Olha, de todas as coisas que você pode imaginar. Né? De repente, olha, às vezes é coisa que estoura. Vocês vão ver durante esse módulo como é interessante. Só que uma coisa que eu já digo, nesse momento você tem que entender que o medo, ele não é eliminado, o medo é administrado. E como pregadora,
Você não traz a tua mensagem, você prega o Cristo, você traz a mensagem do Cristo ressurreto. Você traz evangelho significa boas novas, boas notícias. Então você traz boas notícias da parte de Deus. Não são tuas notícias, são boas notícias da parte de Deus. Então você vai trazer. Então você chega aí como alguém que trouxe boas notícias de alegria, de libertação, de confronto, notícias de transformação, boas notícias de cura, boas notícias de impacto, boas notícias da parte de Deus, notícias que trarão comando. Então, quando você está na tua introdução, você saúda como essa pessoa, uma embaixatriz, uma embaixadora da parte de Deus, uma carta viva, uma brasa viva. Então você vem e se apresenta. Então, graça e paz, bom dia, boa noite, olá, que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande. E não agindo com falsidade, mas realmente entendendo o que você está aí a fazer, para que você está aí. Você não traz qualquer mensagem, você traz a mensagem. Ok? Então as pessoas vão reparar tudo, vão reparar a tua saudação, vão reparar a tua roupa, vão reparar o teu posicionamento. Elas conseguem até sentir o teu ânimo, né? Então vão ali perceber. E ali você tem 3 públicos. Você tem pessoas que sabem mais do que você, pessoas que sabem menos do que você e pessoas que sabem o mesmo que você sabe. E os 3 grupos, do doutor ou ao PhD, a pós-doutor, nisso ou naquilo, você até ao leigo, aquele que é novo na fé, aquele que se converteu nesse exato dia, você tem que fazer com que os 3 grupos convirjam e todos os 3 consigam te entender, ok? Então, na introdução, você faz isso. Você saúda, ganha a atenção do teu público, você se apresenta. É uma alegria estar aqui. Às vezes você visita. Então, se você está numa igreja que está em casa ou num grupo que é de casa, não precisa se apresentar. Mas é importante também saber quem está a falar comigo. Quem é que vai pregar para mim? Quem é esta mulher? Então, às vezes, por exemplo, vocês já me viram. Olha, graça e paz a todos. Eu sou Ruth Catala. É uma alegria estar aqui. Sou casada com o pastor Manuel Catala. Eu sou mãe. Eu sou escritora, etc, etc. Aí você fala um pouco de você. Mas lembre-se, você não é o foco. O foco é Cristo. Quem morreu na cruz é Cristo. A missão é falar de Cristo. Então você vai rapidamente fazer essa parte para que as pessoas saibam quem está a falar. Por exemplo, se você vai falar com mulheres casadas, é maravilhoso saber que quem fala comigo é outra mulher casada. Já me dá confiança. Ela sabe as minhas guerras. Ela também é casada. Eu sou mãe. Ela sabe as minhas lutas, porque eu também sou mãe. Opa, ela tem alguma coisa para me oferecer. Ela me entende, ela me compreende. Guarda uma coisa, uma das coisas que o público mais precisa entender, não é só aquilo que você vai falar, é como você vai fazê-los sentir, é como eu vou me sentir. Se você fechar os teus olhos, você vai perceber que as pessoas que mais te tocaram durante a ministração foi alguém que te desafiou, alguém que você chorou muito, ou alguém que te lembrou dos teus pecados, ficaste com muita raiva, depois chegaste e disseste: ah, Deus, falhei de novo, me perdoa só, Jesus. Alguém que te lembrou da tua missão, que te lembrou que você está na zona de conforto, chegaste na tua casa com uma mente revolucionada, o coração a dizer: Deus, eu não estou a prestar para muita coisa. Então, é a maneira como você se sentiu que ficou. Então, não basta só boas palavras, ok? Então, deixa eu enxugar aqui. Na introdução, você saúda. Você sabe o que eu estou a fazer, Césima? Eu estou a repetir várias vezes para você guardar. Isso é oratória. Ok? É para você guardar. Na introdução, você saúda, você se apresenta, você fala do teu tema e você, com toda alegria, expõe esse contentamento e essa satisfação de trazer boas notícias. No desenvolvimento, você repete o teu tema e aí você fala. Abre o teu texto, lê o teu texto com a igreja, leia mesmo o texto. Tem pregadoras que falam assim: você não precisa abrir. Como não precisa abrir? Depois você abre em casa. Como abre em casa? Às vezes a pessoa nem lê a Bíblia em casa. É o único tempo que ela terá para poder ler a Bíblia. Então você não pode dizer: se você quiser pode não abrir, pode deixar, eu abro. Não. Igreja, graça e paz. Então, você já fez a tua introdução. Que alegria estarmos aqui. Que bênção. Deus é bom. Nessa manhã nós vamos ouvir da palavra e eu trago boas notícias da parte de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 54.
você vai começar a ouvir as Bíblias a desfolharem-se. Espera um pouco, deixa eles abrirem. Glória a Deus, todo mundo já achou. Vamos ler juntos esse texto. Eu não sei qual é a tua versão, mas vamos ler juntos. E tal, você faz a leitura. Ou pode perguntar se todos acharam, ou você pode checar, verificando que todo mundo já encontrou e está descansado. Às vezes tem pregadoras que dizem, se você achou, fala misericórdia. Aquela tradição, aquele clichê, é antiquado, né? Para algumas pessoas pensam que é antiquado, mas é maravilhoso. Porque é a maneira como você tem de se conectar com o teu público. Você já achou, diga Deus é bom. Você já achou, diga mulher virtuosa. Você já achou, diga Academia da Mulher. Você já achou, diga destemida. Você ainda não achou, diga Deus vai me ajudar. E é maravilhoso porque, olha, a Césima já arranca o sorriso. Ela começa a rir, se lembra da sua incompetência, né? Você que ainda não achou, fala, eu preciso ler mais a Bíblia. Ela já ri. O Espírito Santo a trabalhar. Descontraídamente, levemente, de uma maneira muito especial. Então é um sorriso, é uma lágrima, tudo isso preparado em Deus, porque o próprio Espírito, olha, as pessoas não gostam de ouvir uma coisa dura, uma coisa estranha, uma coisa esquisita, que não fala com elas. Então, também não querem se sentir perdida. Então, quando você saúda, você anuncia o teu tema, você anuncia o teu texto, você conecta com as pessoas que estão a te ouvir, mostra que você se preparou, que você se importa. No teu desenvolvimento, você trabalha o texto. Olha, regrinha básica, leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Essa é a regrinha de ouro na pregação. Você nunca pode se esquecer disso. Leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Lembram quando vocês me perguntaram sobre cometer heresia? Tem pregadoras, lê o texto, ainda mesmo tem a cara de pau de fechar a Bíblia, ela nunca mais volta no texto. Nunca mais volta no texto. Lê o texto, corre. Vai falar do testemunho dela, da família dela, das fofocas, de não sei o que. Depois chora, cita Gênesis, Apocalipse, volta em Números, fala de Deuteronômio, vai em João. Aquilo ninguém sabe o que está acontecendo. Depois chora mais de novo sozinha. Depois ainda pergunta, vocês estão entendendo, irmãos? A igreja, aleluia. É mentira, ninguém está entendendo nada com nada. Tá todo mundo a pensar, por que ela está a chorar agora? Agora ela está a falar de quê? As pessoas sabem quando você não se preparou. As pessoas sabem quando você não tem domínio. As pessoas sabem quando você não teve o zelo de se organizar com o teu texto. Ok? Então, é preciso. Leste, então, introdução. Saudaste, anunciaste o teu tema. Leste o teu texto. Leste o texto. Agora explica já, porque a igreja está à espera. Você explicar o texto, explica. Queridos, o texto que nós estamos a ler de Isaías 54 mostra o contexto. O que é o contexto? Eu estou a segurar esse copo. Atenção. Isso aqui é o líquido. Eu posso trazer esse sumo para vocês fora desse copo? Eu posso, queridas, trazer esse copo para vocês, esse sumo sem esse copo? Eu preciso de um recipiente para trazer para vocês o sumo. Então veja, vamos fazer aqui uma analogia. O sumo é a tua mensagem. O conteúdo, o teu miolo. O copo é o teu contexto. Lembram? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Leste o texto. Agora explica o contexto, onde está guardado o texto. Queremos entender. Então, no teu contexto, você fala o quê? Queridas, queridos, graça e... igreja, nesse texto, o profeta Isaías, ele está a trazer para nós uma realidade em que o povo está assim, assim, assim. E Deus está preocupado, porque o povo não está no centro da vontade de Deus. O povo precisava estar assim, 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 mas o povo estava diferentemente de tudo aquilo que Deus queria. Deus queria, e Deus tinha falado, Deus tinha levantado, Deus falou, mas o povo estava na contramão, então Deus se manifesta e ele diz assim, 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 assim. O que você está fazendo? Explicar o texto a partir de um contexto. Então as pessoas já falam, ai meu Deus, é verdade. E Deus aí já começa mesmo a falar. Porque o que Deus já faz? Deus já mostra, as pessoas já estão a receber. Você não precisa decorar muito a pregação. Olha, pregação é diferente de frases de efeito. Muitas pessoas não entendem, pensam que pregar é dar frase de efeito, trocadilho, não sei o quê. Atirei o pau no gato, mas o gato não atirei no pau. Amém, igreja? Aí todo mundo...
Olha, tem pessoas que falam, ai, tem pessoas mesmo que caem nessa hora. Não entendeu nada do que foi dito. Atirei o pau no gato, mas o gato não atirei. Não atirei. Não atirei. A igreja, tchau. Então você vê mesmo, meu Deus, é persuasão humana, não tem nada de consistência bíblica, não tem seriedade, e tá todo mundo a gritar, ninguém tá entendendo muita coisa. E dependendo da igreja, né? Dependendo da igreja, as pessoas ficam muito perdidas e é importante ter todo o cuidado. Então, leste o texto, explica o texto, fala do texto. Você vai trabalhar o texto dentro do teu tema. Trabalhaste, agora vai para a aplicação, no teu desenvolvimento. O que vais fazer na aplicação? Como é que esse texto de Isaías 54 se aplica na minha vida hoje? Quais são as lições que eu tenho que tirar para a minha vida hoje? E queridos, dentro desse texto de Isaías 54, não é diferente com os dias de hoje. Não é diferente com os dias de hoje. Por que não é diferente com os dias de hoje? Explica então, explica já. Não é diferente com os dias de hoje porque os pecados são os mesmos. Estamos a pecar nisso, estamos a pecar naquilo, temos esse pecado, porque não sei o que, explica, ensina a igreja, ensina as pessoas, ensina e o mundo está carente do evangelho, de evangelistas que ensinam a palavra. Queremos a palavra, queremos Jesus, queremos atenção pregadora, queremos ver Jesus na pregação. Então você está a trazer Jesus. Você está a apresentar Jesus na sua completude, na sua plenitude. Então é isso que você vai fazer. Então explica na aplicação. A aplicação pessoal é muito linda. Então você já tem aqui leitura do texto, explicação do texto, na aplicação do texto. E querido, já vou mostrar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se continuarmos a pecar nisso, o nosso resultado será esse. A Bíblia diz que você colhe o que você planta. Mostra. Em Gálatas diz isso. Em Efésios, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Uma pregadora que não conhece a Bíblia é triste. E aí ela fica falando aquilo que nós já falamos aqui. Em que na qual Moisés, em que na qual Elias, em que na qual o quê? No que concerne, no que tange, mentira. Não leu a Bíblia, não se organizou, não se preparou. E tem pregadoras que têm o dom da pregação. Mas como ela não se prepara, tudo que ela libera no altar são meninices. Não, isso aí não tem que estudar, não tem que se preparar, não tem que se organizar. Eu vou lá só. Quando eu chegar lá, o Espírito vai me dar. Aí pega a Bíblia, né? Fala assim, Senhor, qual é o texto que o Senhor quer me dar hoje? Pá, raça de víboras. Não, esse aqui não. As pessoas, senão nessa igreja não vão me convidar mais. Não, eis que eu tenho bons planos para contigo. Eis que diz o texto. Não pode brincar assim. Você não pode fazer isso. Não pode. E outro detalhe que eu já aproveito já para ensinar aqui, já agora mesmo, não deixar zita, mas no que tange, nunca, em nome de Jesus, cucatiringuinho, faz favor. Uma coisa que eu já vou aproveitar para passar para vocês aqui. Sermonário. Pregadora, você tem que ter sermonário, minha querida. Algumas usam caderninhos. Tá? Você pode ter um caderninho, não tem problema. Esse caderno que você tem de pregações não é o caderno de anotações. O caderno de anotações é aleatório. Você coloca tudo. O sermonário, o que é sermonário? É como porta-joias de pregações. O sermonário, você guarda as tuas pregações. No sermonário, você prepara. Aquele dia que estás a ouvir uma ministração, o Senhor coloca algo no teu coração, você coloca ali na tua introdução, trabalha o teu desenvolvimento, coloca os pontos principais, a tua aplicação, você vai colocando, talvez nos primeiros dias, você vai escrevendo ainda introdução, desenvolvimento, aplicação, tá? Mas daqui a mais um tempo você não vai precisar, tá? E nesse módulo de oratória será muito rico, porque você vai também descobrir que tipo de pregadora você é. O sermonário, toda pregadora tem que ter sermonário. É feio quando você é uma pregadora, anotaste em bué de papel, 50 papel aqui. Um papel aqui, um papelinho aqui, outro papelinho aqui. Um já está assim bem amarrotado, outro é que te deram um número de telefone, outro não sei o que. Não estás organizada. Chegaste já para pregar, né? Abriste a Bíblia. Só que na igreja que estás aí tem ventilador aí em cima. Assim mesmo que abres a Bíblia, o ventilador... Todos os papéis voaram. Agora, minha querida, queremos te ver. Vais pregar ou vais começar a recolher os papéis? Agora vamos te ajudar ou vamos te esperar você terminar de recolher os papéis para você começar a pregar?
É triste. Eu já vi essa cena. Eu vivi essa cena. É por isso que eu sempre digo aqui na Academia da Mulher. A Academia da Mulher existe para que vocês não passem as vergonhas que eu passei. As lutas que eu passei. Não pode. Olha, abriste. Aí tá na introdução. Desapareceu aquilo. Não sabe se a introdução é aquele papel que tá ali. Ou o desenvolvimento é aquele que tá ali. Agora, tipo o demônio que entrou. Aquilo tá assim. Aquilo temos que... Olha... Já estás nervosa, estás mais atrapalhada, os papéis desapareceram, você... Aí você fala, igreja, o Espírito acabou de mudar minha pregação, sua mentirosa. O Espírito não mudou a tua pregação coisa nenhuma. Todos os teus papéis voaram, você está perdida. Não sabe mais o que você vai ensinar, não sabe o que você vai pregar. Agora estás a inventar, olha, quero ver... Sermonário. Assim mesmo amanhã, você que não tem sermonário, compra um sermonário. Vocês que estão em Luanda, não tem de tudo. Na nossa loja tem sermonário. Chega lá, só fala, eu quero sermonário. A pastora Ruth me recomendou. Olha, quando eu descobri a proteção gerada pelo sermonário, eu me acompanho com o sermonário toda hora. E mesmo eu tenho tablet, tenho telefone, eu quero mesmo sermonário. Tablet pode ficar sem carga. Telefone pode ficar sem carga, pode se perder, não sei. Eu gosto mesmo no papel, eu anoto. Se vocês me veem nas pregações, eu subo com a Bíblia e subo com um caderninho. Estou sempre. Às vezes o celular me auxilia. Se tem algumas coisas que eu preciso achar, mas geralmente não, porque bloqueia, até que fica achar, me corta o meu raciocínio. Então eu trabalho mesmo com papel, sou tradicional, trabalho com papel e com Bíblia. Para poder caprichar, porque Deus merece e uma boa pregadora tem que ser organizada, faz favor. Os papelinhos joga ainda só fora, se organiza, ok? Então nós temos aqui introdução, desenvolvimento e conclusão. Você nunca pode esquecer de fazer um apelo no final da pregação. Os pregadores ultimamente não fazem mais apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Minhas queridas, tudo que você prega é para as pessoas aceitarem a Jesus. Então se você está pregando, não pergunta se alguém quer aceitar a Jesus. Ou porque você está pregando num lugar onde todo mundo já aceitou a Jesus, o que é raro, sempre tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus. Isso é muito importante. Terminaste a ministração, pergunte se alguém quer aceitar a Jesus. Se alguém quer levar Jesus para casa. Se alguém quer se reconciliar com Jesus. Se alguém quer renovar a sua aliança com Jesus. Isso é muito importante. Você está aí a levar a pregação. O objetivo da palavra é que as pessoas conheçam e reconheçam a Jesus. Então você precisa ter esse zelo e esse cuidado de poder estar diante das pessoas e poder apresentar, ok? Apresentar a opção, porque pregaste. Boa introdução, perfeito. Bom desenvolvimento, maravilha. Boa conclusão, ok. Só que na hora de convidar as pessoas para poderem vir a Cristo Jesus, sabes? A hora que você coloca para o ponto de decisão, no final da mensagem, as pessoas precisam tomar uma decisão. Só que aí você não dá essa opção. Então, essa parte, ela é extremamente importante. Então, é assim que nós preparamos uma ministração. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E é claro, nós temos aqui o escopo geral. Nesse módulo, nós vamos trabalhar ponto a ponto, tá? Vamos começar, tem algumas mãos levantadas, vamos começar com a Carla, depois vamos com a Marilisa. Vamos, dúvidas? Depois da Carla e da Marilisa, até aqui. Mas antes da Carla e da Marilisa, deixa eu já responder as dúvidas da Valéria. Valéria, como é que você vai saber qual autor é cristão e qual autor não é cristão para você ler na preparação do teu sermonário, do teu cardápio espiritual? Valéria, primeiro leia a biografia dos autores que você escolhe para ler. Você tem que conhecer quem é que você está lendo. Leia a biografia. E às vezes na biografia vai vir assim, fulano de tal, é ateu, é agnóstico, não acredita em Deus, mas é um livro muito bom, de autoajuda, de não sei o quê. Não que você talvez não vá ler, mas vai ler com cuidado, com senso crítico. Sabendo quem é a pessoa que está a escrever esse livro. Então você já vai. Lembrando do que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm.
Ok? Então você já vai ler com senso crítico. Então, como é que você pode ver? E hoje é tranquilo. As pessoas que escreveram livros, elas têm alguma biografia no LinkedIn, elas têm alguma biografia no Instagram, alguma biografia no YouTube, no Facebook. Vai conhecer um pouco, pesquisa um pouco quem é essa pessoa. Com exceção se alguém te recomendou esse livro e é uma pessoa que você conhece. Então você vai segurar. Mas ainda assim, geralmente quando eu vou ler um livro, assim, vou começar a minha leitura. Agora estou a ler O Homem que Deus Usa. Ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou ler O Homem que Deus Usa. Então eu vou verificar quem escreveu. Nesse aqui é a A.W. Tozer, o Spurgeon, o Watchman. São autores muito bons. Spurgeon, Watchman, A.W. Tozer, maravilhosos. Então, como eu já conheço esses três, é tranquilo, não preciso me preocupar. Mas, quando eu não conheço, eu faço o quê? Quem são esses? Então, você geralmente vai verificar na Aurélia. Tá? Essa é a orelha do livro. Na orelha você já vai ver que às vezes fala um pouco dos autores, né? Vai te trazer um pouco dos autores. Nesse caso, esse aqui, como são 3 autores, não vem um autor só na orelha. Então vem 3. Então, antes do capítulo de cada autor, tem a biografia dele, quem ele é. Então, conheça a biografia dos autores que você lê. Isso é muito importante. Segunda pergunta, segunda questão que você fez, Valéria. A questão do leio mais livros do que a Bíblia. Gente, isso é muito sério. Porque por mais incríveis que nós tenhamos muitos autores a nível do mundo, autores e autoras, nenhum autor vai superar a Bíblia. A Bíblia ainda é o livro magno. A Bíblia ainda é a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós não procuramos só respostas. Nós encontramos vida. A Bíblia é o único livro que quando você abre, como sempre dizemos, né? O autor não só fala aqui no seu ouvido, como a Bíblia também te lê. Enquanto você lê a Bíblia te lê. E a Bíblia te esquadrinha. E você descobre onde você precisa mudar. Tem inúmeros testemunhos de pessoas que leram a Bíblia e mudaram de vida drasticamente. Então, não tem como, Valéria, você ser uma pregadora que lê muitos livros, mas não lê a Bíblia. A Bíblia, gente, pega todos os livros, tem que estar depois da Bíblia. A Bíblia tem que ser o teu livro magno. Leia todos os livros, mas primeiro leia a Bíblia, conheça a Bíblia, entenda a Bíblia. Leia a Bíblia e, enquanto isso, busque outros livros auxiliares. Escolha livros auxiliares, mas foque na Bíblia. Leia a Bíblia. Leia os profetas, leia os poéticos, profetas maiores, profetas menores. Leia as mulheres bíblicas, leia os homens bíblicos, leia as histórias, leia as parábolas, leia as cartas, leia as epístolas. Leia tudo. Leia. Né? Devore a Torá, devore, né? Leia e conheça os autores bíblicos também, porque isso tudo é sobre a tua história. Uma pregadora que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, eu desconfio, tá? É perigosa. É perigosa porque pode correr o risco de trazer suas verdades. Valéria, é isso, né? Eu consegui te responder? Faltou uma? Eu vejo muitos pregadores citando livros, eles estão lendo um livro e eles levam no altar e vão ali pegando uma parte do livro e uma parte da Bíblia, mesclando os dois. Isso é certo? Não é errado, não é errado, não é errado, desde que o livro sirva para auxiliar a Bíblia. Não dá para o pregador colocar um livro como verdade magna. A Bíblia é a verdade magna. Então, se o livro, por exemplo, eu estou a pregar. Então, eu vou pregar e tal, estou a pregar. Então, queridos, como, por exemplo, eu vejo muito, às vezes, um autor, quando vai lançar um livro, eu também já fiz isso. Então, vai pregando. Por exemplo, como diz o Watchman no livro O Homem que Deus Usa, leia a vida de Abraão e você verá que ele foi chamado a fazer entregas a vida toda. Que é fé. Fé é a entrega de si mesmo a Deus e a confiança em Deus em todos os aspectos. Isso é fé. Uma vida de fé, uma vida de entrega a Deus. Uma vida de fé é uma vida de entrega a Deus e, consequentemente, uma vida em que Deus ocupa o lugar principal em substituição a quaisquer outras coisas. Aleluia, igreja! Como nós estamos a trabalhar fé. O Watchman coloca isso para que nós possamos entender que fé é entregar tudo, é entregar-se totalmente. Então, o que está acontecendo? Esse livro está a auxiliar o texto de Hebreus capítulo 11. Tá? Então, não tem problema usar qualquer livro, desde que esteja dentro da tua temática e desde que sirva para auxiliar aquilo que a Bíblia está a dizer.
Mas não como verdade magna ou verdade absoluta, porque todo homem é falho. E todo homem é passível de questionamento. Mas a Bíblia, eu creio na inerrância bíblica. O que é a inerrância bíblica? A crença verdadeiramente que a Bíblia não contém erros. Erro de português, erro de contexto, algo parecido. Não é isso. A Bíblia não falha, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. E você vai encontrar pessoas que vão te perguntar, mas a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus e sim, a Bíblia contém também a palavra de Deus. Tá? Tem pessoas que vão querer que você seja absolutamente, dizendo só uma coisa. Não, não é assim não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque quando nós abrimos a Bíblia, não encontramos só respostas, nós encontramos vida. Eu quero ver o livro que quando você abre esse livro, ele te lê e ele te desafia a mudar de vida. Tá? Então não tem problema, Valera. Pode fazer isso com todo zelo e respeitando os limites. Tá? Carla, depois a Marilisa. O teu microfone está fechado. A minha pergunta é sobre a conclusão. A conclusão é sempre o apelo para entregarem a vida a Cristo? Não. A conclusão da pregação? Não. Na tua conclusão, por exemplo, uma das coisas que você faz na tua conclusão, mais uma vez, lembra o tema. Na tua conclusão, você pode terminar com uma pergunta. E como é que está a tua vida, meu irmão? E como é que está a tua vida, minha irmã? E dentro do que nós estamos a trabalhar, em que ponto você está correto ou está errado? Então, o que é que você está trazendo? Um ponto de decisão. O que é que você vai fazer com essa pregação? Como é que você se... Então, tudo isso você vai colocando na tua conclusão. Na tua conclusão, você pode lembrar dos pontos principais que você tratou ao longo da mensagem. Porque até a tua conclusão, talvez alguém já se esqueceu. E na tua conclusão, sim, você termina, então, fazendo essa conclusão, esse fecho, você termina com um apelo. Ou... Tá? Na última aula, nós vamos trabalhar a questão dos tipos de pregação. Então, dos tipos de pregações. Você vai perceber que tem pregação que vem com um viés evangelístico. É aquele tipo de pregação que você ministra numa praça, você ministra para quem nunca aceitou a Jesus, você ministra para quem nunca ouviu falar de Cristo, você ministra num lugar, numa prisão, tá? É uma pregação evangelística. Só que tem uma outra pregação, e vocês vão ver todos eles aí no vosso material, que é para sedimentar a fé. Quais são as pregações que vêm para sedimentar a fé? Aquela que você que já é cristã ouve todo domingo. Todo domingo você sabe que vai ter louvor, depois vai ter uma pregação. Você talvez poderia dizer, não preciso mais de pregação. Você precisa, porque a tua fé precisa ser fortalecida. Então, você como pregadora não pode levar uma ministração só evangelística para um lugar, por exemplo, que precisa de uma pregação sedimentária. Você tem que trazer uma pregação que sedimenta a fé, fortalece a fé. Então não vai trazer, por exemplo, João 3,16. Irmãos, tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. Calma, a igreja já aceitou a Jesus. Então talvez você tenha que verificar uma ministração em que você fala sobre aceitar a Jesus, sim, e permanecer em Jesus. Aí você trabalha, ao invés de João 3,16, você trabalha João capítulo 15. Onde Cristo diz, permanecer em mim, porque se vocês permanecerem em mim, poderão dar muito fruto. Então você tem dois tipos de pregação, uma evangelística e uma... Por exemplo, um tipo de pregação que você vai trazer uma ministração com duas características. Você vai trazer uma pregação evangelística, mas ao mesmo tempo para sedimentar a fé daqueles que já são cristãos, já são fiéis. No dia de batismo, em que as pessoas trazem os seus familiares. Então sempre tem um familiar que ainda não é cristão e vai assistir aquilo. Então você vai trazer uma ministração com uma introdução evangelística, trabalhando o desenvolvimento para sedimentar e fazendo uma conclusão. Lindo! E aí você vai fazer isso. Tá, Carla? Então, você vai fazer aí o encerramento de tudo. Depois, você vai, então, fazer o apelo para as pessoas tomarem uma decisão por Cristo. Sempre tem alguém. Mesmo que a pessoa não levante, sempre diga. Ainda que ninguém levantar, você sempre dizer, mesmo que não tiver, se não tiver alguém, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas. Você não sabe se ela não quer levantar porque está com vergonha. Mas mesmo assim, você cumpre a tua missão. Então, mesmo se não tiver ninguém, eu gostaria de orar. Ou você pede para a igreja toda se levantar, ou a igreja ficar de joelho. Aquilo que o Espírito Santo te orientar no momento. Porque às vezes você pensa, nesse momento, no teu script, né, no teu sermonário, nesse momento...
chamar a igreja para ficar de joelho, para você não esquecer, tá? Só que o Espírito Santo não é isso que quer te levar. O Espírito Santo quer que as pessoas terminem abraçando umas às outras. Porque às vezes a ministração que Deus está te conduzir trabalha reconciliação e unidade entre o povo de Deus. E às vezes você não sabe, mas teve um monte de problema nessa igreja. E Deus te usa para trazer reconciliação. E você não sabe porque o Espírito Santo fala aqui no teu ouvido. Fala para se levantarem e se abraçarem. Fala para se levantar e toda a igreja se abraçar. Aí você diz, queridos, eu não sei porque eu estou a fazer isso, mas eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Se você não escutar o Espírito Santo, lembre-se, pregador, o teu principal parceiro é o Espírito Santo. Porque você prepara uma coisa, o Espírito Santo vai te dizer assim, pede para eles se abraçarem. Ele vai te falar, se você ousar desobedecer a voz do Espírito e falar, não, tenho que seguir os meus scripts, porque eu fiz oratória com a pastora Ruth na academia, na escola de pregadoras. Tem que seguir a conclusão. Vou fazer. Igreja, se coloca em pé. Você perdeu uma grande oportunidade de quebrantamento e de mudar o rumo da vida dessas pessoas. Você pode fazer todo o script, mas o teu script se submete a Deus. Se submete a Deus. Deus está aqui, está pronto. Organizei minha introdução, meu desenvolvimento e minha conclusão. Espírito Santo, coloca a mesma mão sobre a tua ministração, ora por ela. Eu declaro em Cristo Jesus sobre cada coração que vai receber. Pai, em nome de Jesus, prepare a mente, prepare o coração, prepare o local, prepare os instrumentos, me prepare, me esconda, eu me entrego. Querida, você vai orar isso até 1 minuto antes de você entregar. E aí o Espírito Santo é maravilhoso quando o Espírito Santo desce. Ele vem, ele toma o controle, é como se ele tivesse arrancado o microfone da tua mão. Quantas vezes eu vi o Espírito Santo descer e arrancar o microfone das minhas mãos para poder arrebentar e liberar o que ele tem. É por isso às vezes quando eu termino de ministrar e vocês me veem postar, Deus fez, Deus foi brutal. Ele realmente, eu vi ele descendo, pegando o microfone da minha mão e fazendo o que ele tem que fazer. Então se o Espírito Santo falou, peça para se abraçarem. Às vezes parece que nada, um levanta, um abraça, e aí lágrimas. E de repente os que estavam abraçados, os dois ficam no chão. Aí você tem tudo, o que você colocou no teu script, ficar de joelhos, e aquilo que o Espírito Santo te falou. Aí você vai perceber, você ouviu o Espírito Santo e você vai ver, uns estão a se abraçar, reconciliação e chorar. Aí dois estão de joelho, um orando pelo outro, aí o próprio Espírito Santo mesmo faz. E o apelo é uma das partes mais sensíveis da pregação. Você não pode ignorar isso. Tenha muito cuidado. O Espírito Santo gosta da conclusão. Ele gosta de aparecer nessa parte. Gosta de fazer a conclusão. Parece que ele te usa na introdução, no desenvolvimento. Chega uma hora que ele fala, tá bom, já tá bom. Dá aqui o microfone que eu vou terminar isso aí. E ele faz, tá bom? Carla, ficou ok? Vamos com a Marilisa. Vocês serão pregadoras incríveis. Algumas já são e só vão melhorando. Algumas vão começar e você precisa perder o medo de falar em público. E nós, nesse modo, vamos falar sobre isso. Vai, Marilisa. Pastora. Oi. Graça e paz a todas, mulheres. Paz linda. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Eu estava com saudade. Glória a Deus. Eu já vi pregadores fazer a introdução e ler o desenvolvimento. Meu Deus. E tem de tudo, né? E eu tive um tempo que eu fazia a pregação e eu não sabia escrever o script, como a senhora está falando, né? Parecia assim que eu estava escrevendo um livro, sabe? Escrevendo tudo que eu queria falar, a mensagem vinha e eu ia escrevendo. E quando eu ia ministrar, quando eu ia pregar, nada do que estava escrito eu falava. Ok. Falava dentro do tema da mensagem, mas não falava nada do que estava escrito ali. E aí descia assim, meu Deus, frustrada. Nossa, eu não falei nada do que eu escrevi. Tudo que eu escrevi aqui foi mensagem revelada. Eu sabia que era revelada. Eu achava que aquilo seria aquilo que Deus queria falar com a igreja, mas nada do que eu tinha escrito eu falava. E agora a senhora, no final agora da sua mensagem para Carla, a senhora tirou uma dúvida que estava no meu coração. Muito bem. E ao mesmo tempo, eu entendi que realmente não somos nós, é o Senhor. Isso. Né? E às vezes algo que Deus nos dá não é exatamente aquilo que Ele vai fazer, porque essa era a minha frustração.
Mas o Senhor me revelou, o Senhor não me deu, então não é isso que o Senhor quer falar. E por que eu não falei? Será que foi esquecimento meu? Será que foi distração, nervosismo? Então, assim, eu tinha essa dúvida. Né? E agora eu sanei essa dúvida. Muito bem. Existe algo muito lindo. Por mais que você leia, por mais que você aprenda, por mais que você estude, por mais que você leia os teus textos e tudo mais, tem coisas que só vão acontecer lá no altar. No altar, o Espírito Santo vai sempre te surpreender. Tem coisas que só Deus só vai fazer lá no altar. Agora, você tem que fazer a tua preparação. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de preparar o sermonário e deixar tudo no sermonário escrito, porque elas não conseguem pregar lendo. Então, se esse é o teu caso, é por isso que eu sempre vou dizer, tudo começa com identidade. Gente, você tem que saber que tipo de pregadora você é. E eu sempre digo, se você gosta mais de Ruth Catala, então provavelmente a tua personalidade, o teu perfil está conectado com alguma coisa, tá? Com sanguíneo, melancólico, colérico, tá? Você é mais assim. Se você gosta de Camila Barros, então não vamos nem falar, você mesmo, né? Agora, se você gosta mais de Hernandes Dias Lopes, você gosta mais de... você gosta... a pastora Elga do Rosário também é assim, né? Me falei algumas pregadoras, vão me falando aí, vai subindo aí nos comentários. Quem são as pregadoras que você segue, os pregadores que você ouve? Você tem que começar a se perguntar, por que eu escuto muito esse pregador em detrimento daquele pregador? Por que eu escuto mais o pastor fulano, pastor Eliseu, do que o pastor Luciano Subirá? Por que eu gosto mais do pastor Luciano Subirá ao invés daquele outro pastor? Talvez você gosta do pastor Luciano Subirá porque você gosta, porque você tem o dom do ensino. Então o ensino mexe com você. Por que você gosta de ouvir mais pastor Manuel Catala? O estilo dele mais pausado, mais com ensino, mais com tradução já no hebraico, quando não sei o que, mas assim essa coisa profunda e tudo mais. Por quê? Porque, não, mas espera aí, sim, eu também gosto do pastor Manuel Catala, mas também gosto com a pastora Ruth, mas eu também gosto quando a Camila prega, mas também gosto do marido dela, quando o marido dela traz assim, eu gosto dessa mistura. Por que será? Porque talvez você não pode estar a falar desses pregadores, mas você está a falar de você. Alguma coisa está escondida. A Joyce Meyer já ganhou aqui, a Joyce Meyer, colocando aqui a Joyce Meyer. Deixa eu ver aqui quais pregadores vocês colocaram. Deixa eu ver o que vocês estão ouvindo de pregação, hein? Já vou ver aqui se vocês estão aprovando ou reprovando, hein? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui o que vocês têm. O que vocês estão a ouvir? Vamos lá. Gosto muito das pregações do pastor Ismael, ok? Tony Calado, Hélio Peixoto, Ruth Catala. Essa pastora Ruth Catala deve ser uma bênção, hein? Viviane Martinello, Joyce Meyer, Camila Barros, Ruth Catala, Camila Barros, Cláudio Duarte, Raquel Lima, Ismael Sebastião, Luiz Hermínio, muito bom. Missionária Palarone, não conheço. Missionário Palarone, não conheço. Ruth Catala, Joyce Meyer, já ouvi muito Ruth Catala. Missionária Andreia Palarone, ok? Hernani Santos, quem é Andreia Palarone? Não conheço, deve ser uma bênção também. Alguns que vocês colocaram aí não conheço. Eu vou abrir o grupo para vocês colocarem quem vocês estão ouvindo. Luciano Subirá, é uma bênção, muito para ensino. Você precisa buscar ouvir pregadores que não te deixam na zona de conforto. Ok? Pregadores que te levam, te desafiam a ir além. Que desafiam sempre com algo que você ainda não aprendeu, algo que você ainda não ouviu, algo que você ainda não entendeu, ok? Isso é muito, muito importante, tá? Então, tem pessoas, eu estava respondendo a Marilisa, tem pessoas que não conseguem pregar lendo. Então, você não precisa escrever tudo, mas você precisa ter domínio da tua pregação. Não precisa escrever toda a pregação, para você não ficar... Vai lá, ainda mais se você é espalhafatosa no altar. Você que é daquelas pessoas que quer entrar no meio das pessoas, quer tocar na mão, quer olhar no olho, né? Conhece alguém que é assim? Quer olhar, quer fazer uma dinâmica, quer fazer uma conjectura, quer fazer uma analogia. Então, às vezes, traz alguma coisa para representar, algo assim parecido.
Então, se você é essa pessoa, você precisa entender o seguinte. Você terá dificuldade de acompanhar aqui. Também não vai fazer, vai lá depois. Qual é o próximo ponto no meu desenvolvimento? Isso, o meu próximo ponto é, você tem que se converter, porque... Não precisa também assim. Você tem que ter domínio da tua administração. Tem uma coisa, gente, é muita coisa, mas não sei esses códigozinhos, né? Tem uma coisa que se chama frase de transição. Por isso que é maravilhoso estudar, gente. Frase de transição. Guarda isso. O que é a frase de transição? Como a própria palavrinha diz, frase de transição. É o que vai te conduzir do ponto 1 ao ponto 2 no teu desenvolvimento. Para você não precisar fazer isso. Agora que saímos no ponto 1, agora vamos no ponto 2. No ponto 2, isso quebra a atmosfera da administração que você está trazendo. É meio, não sei porquê, não é feio, não é ruim, mas só quebra. O que você tem que fazer? E é por isso que essa questão desse ponto que eu estou a tratar nos leva para o próximo ponto. O que eu estou a trabalhar? O que é isso? Uma frase de transição. Tá? Uma esposa leal, ela é submissa, ela é zelosa, ela é cuidadosa, mas ela tem algo principal. Isso nos leva para esse algo principal, que é a segunda coisa que eu quero tratar com vocês. Ela é íntima de Jesus. Já estás a trabalhar o segundo ponto, sem precisar dizer. E no meu segundo ponto, eu quero trabalhar que a esposa que é leal, ela é submissa, como eu falei lá no primeiro ponto, e ela também é íntima de Deus. Não precisa. Mas você usa o quê? Frases de transição, ok? A mulher virtuosa, ela é bondosa. Ela é também, ela é também, é uma frase de transição. Para quê? Para não quebrar bruscamente de um ponto para o outro. Não quebra, de repente foste parar no outro ponto. Não se sabe mais se estás ainda no ponto 1, se estás no ponto 2. Não se sabe muito bem como é que você foi parar nesse ponto. Ei, então o que você precisa fazer? Frases de transição vão te levar, vão te conduzindo da tua introdução, do teu desenvolvimento, da tua conclusão, em cada exemplo e em cada testemunho. Tá? Marilisa ainda está com a mão levantada, mas alguém mais levantou a mão que a Mariana. Bom, o que eu iria falar, a mãe já concluiu, né? Já? Seria referente a essa parte de conclusão, né? Porque tem alguns momentos que eu percebo quando eu vou ministrar na minha igreja, né? Teve até um encontro de mulheres que foi logo após do Invictas, né? Que Deus permitiu que eu fizesse o encontro. E aí Deus pediu para que no momento que Ele me preparou, né? Porque como a mãe falou, o Senhor, Ele nos prepara, né? Para que nós venhamos ministrar. Sim. E Deus mostrou naquele momento que teria um ato profético. Então, isso pode acontecer, né? A finalização, essa conclusão, esse desfecho como um ato profético. Pode. Logo após o encerramento da pregação. Pode. Como um ato profético. Às vezes você vai terminar com um ato profético. Às vezes você vai terminar com uma ilustração de alguma coisa que você trouxe. Às vezes você vai terminar com um testemunho para depois então fazer um encerramento com um apelo. Às vezes você vai terminar com uma música, um louvor. Às vezes você vai apresentar um testemunho, vai pregar, testemunhando sobre a tua família. Às vezes você tinha um exemplo, né? Uma pessoa que tinha um casamento totalmente terrível, totalmente complicado, destruído, e aí vai contando, e nessa noite eu quero apresentar a vocês o que Deus fez. Deus restaurou a minha família, agora vocês vão ver chegando meu esposo, os nossos filhos, o que estava tudo quebrado, Deus restaurou, amor vem, entra, crianças venham para cá, e você termina a ministração com a tua família entrando, sabendo que você trabalhou restauração de família, é maravilhoso. Então coisas assim, que chega aí como uma cereja do bolo, né? Então, para causar esse impacto, porque, por exemplo, você falou desde a introdução, desenvolvimento de tudo que Deus é capaz. Você está trabalhando num culto onde você está trabalhando sobre Deus que restaura famílias. Vamos supor. Então você fala, Deus faz, Deus sei que. Então tá todo mundo ainda cético. Aí você vai colocando o teu testemunho. Olha, o meu marido foi embora, a esposa foi embora, como eu conheci uma família, e aí não sei o que, aí as crianças não sei o que, aí uma criança morreu, então não sei o que. Claro, né? Muita tragédia nessa situação, mas para vocês entenderem. Mas Deus foi fazendo, só que até agora tá todo mundo só crendo, tá bem, mas é tudo ainda verbal. E aí eu quero apresentar a vocês
Aí vem no telão a tua família e ao mesmo tempo vai entrando a tua família. É maravilhoso. Porque até então você só falou. Agora você está mostrando o que Deus fez. Isso tem um impacto muito especial. Né? Um impacto muito... Então dá para terminar dessas maneiras. O que tem que tomar cuidado, Mariana? Eu já vi uma pessoa que fez uma ilustração. Foi lá no culto. Aí ia falar da mulher do fluxo de sangue. Colocou roupa branca. Aí sujou toda a roupa de coisa vermelha. Aí, por exemplo, gente, olha pra mim. Aquela coisa exagerada. Aquilo ficou aquele negócio meio constrangedor. Depois não era um culto só de mulheres. Tinha homens e mulheres. Aí parece que ficou mais a trabalhar o período menstrual das mulheres do que realmente a questão da mulher que tocou em Cristo Jesus, Jesus sendo o foco, o toque em Jesus, Jesus olhando e dizendo a tua fé te curou. Aí ficou tudo focado ali na menstruação da mulher, naquela roupa branca, aí ela andar, olha aquela coisa terrível. E aí já vi outra cena, inclusive acho que está na internet. Aí queriam fazer sobre a vinda de Jesus, o pregador. Aí um veio lá na hora de falar da vinda para causar assim um impacto. Aí colocaram um Jesus lá vestido de coisa branca. Aí ele entra no teto assim da igreja. Só que eu não sei se o fio rebentou aí em cima. Assim foi como... Aqui em Angola nós falamos a saco. Ô, gente, a pessoa ficou lá para... Aí era um homem com um calção no fundo e um vestido branco. Aí o vestido levantou assim um pouco, dava para ver aquele calção azul embaixo do vestido. Aí o homem ficou parado. Misericórdia. O homem ficou parado aí em cima. Ele nem vinha, ele nem voltava. Aí não avançava, também não voltava. Aqui no pregador não sabia se continuava a ministrar ou se parava aí. Então, muito cuidado nas ilustrações. Agora estragou toda a pregação do cara porque não sabia se Jesus vinha ou se ele vai ficar parado aí no céu. Aí em cima, também não sabia como fazer a conclusão. Ficou horrível, horroroso, terrível. Aí já vi outra... Tô correndo disso. Não, Mariana, não dá. Esse tipo de coisa você tem que prever, não dá pra exagerar. Já vi a moça que foi lá ministrar... Porque, assim, é algo bem específico, né, mãe? Quando Deus, assim, prepara a gente, que existe uma preparação e que, de fato, você, né... Então, assim, é algo muito... Tem que estar muito sensível a Deus, né? Com toda essa preparação. Outra dúvida que eu gostaria, né? Eu vejo que isso tem muita ligação. Tipo, as pregações que são feitas, né? É algo que Deus permite que nós falamos, é algo que nós passamos ou durante aquela semana. Eu acredito que a gente é muito provado dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus já está ministrando no nosso coração. É. Né? Então, é como a mãe falou, é algo que a gente precisa ser para falar, né? Então, sempre que Deus coloca algo no nosso coração, por exemplo, uma ministração que eu vou levar na segunda-feira na RC, eu tenho percebido muito isso, ou em outros lugares que eu vou. Antes, admite que dentro daquela ministração eu passe para ver se eu vou ser aprovada espiritualmente falando, né? Uhum. Então, eu tô percebendo muito essa ligação, se isso realmente é comum, né, acontecer. Isso é comum, por quê? Porque, bom, o espírito está sujeito ao profeta. E o tipo de pregação que você apresenta, geralmente ele vai conduzir-se pelo teu perfil, pela tua personalidade. E Deus foi muito zeloso nisso. Deus é um Deus de ordem. Você vai perceber que, às vezes, os mais fleumáticos têm mais esse dom do ensino, dom de mestre. As sanguíneas têm mais, os sanguíneos têm mais a profecia, são profetas. Às vezes também tem o dom de mestre, mas são mais às vezes profetas, tem o dom da revelação, de língua, de interpretação de línguas. Então, se você estudar, você vai perceber aí que uma coisa caminha junto com a outra, e você vai perceber que Deus não se engana. O que você tem que fazer? Por isso é que você tem que estar conectado com o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é que tem que te falar. O que falar para o povo dele? Porque quando você é levantada para levar uma palavra... Deus sabe a necessidade do povo. Só que Deus sabe, então você tem que buscar em Deus. Ora.
Ora para Deus colocar no teu coração. Recebeste um convite. A primeira coisa que você tem que fazer, Deus, recebi um convite. Coloca no meu coração. O que o teu povo precisa, Deus? Eu preciso, Senhor, em nome de Jesus. O que eu entrego para o teu povo? Eu falo de quê? Sabes? Chegou uma hora que eu comecei a orar e eu disse para Deus assim, Senhor, chega das mulheres se reunirem só para falar sobre depressão. Só para falar sobre o marido que foi embora. Só para falar sobre os filhos que estão a dar trabalho. Só para falar sobre a inveja entre as mulheres, a fofoca entre as mulheres. Eu disse, Deus, não. Chega. E se você for ver as temáticas no Destemidas, as temáticas nas minhas lives, as temáticas nos próprios cursos aqui na academia, você vai perceber que eu falo muito mais do que apenas a dor. Porque eu já me distraí muito com isso. Até que Deus foi me ensinando. Eu tenho até uma pregação no YouTube que fala sobre isso, né? Vocês acho que já viram. A tua dor não é o teu foco. Tá? Porque eu comecei a perceber que quando você foca muito na dor, isso tira a beleza do poder de Deus. Tira a força do poder de Deus. Foca muito na dor. É aquilo que eu falei aqui na ilustração. Ilustrou mais, parece que focou mais a dor da mulher do que o poder de Jesus Cristo que retirou a enfermidade da mulher. Então, você tem que tomar muito cuidado para fazer o quê, Mariana? Para você não trazer uma ministração que foca na tua dor. A tua dor, os teus inimigos vão ver. Essa mensagem, essa ministração, lembra-se, você leva boas notícias. Sobre os teus inimigos, a vingança pertence ao Senhor. A tua parte é ser justa. É se esforçar para melhorar todos os dias. É tomar cuidado com os erros que você comete. Isso você tem que tomar cuidado. Agora, não foca tanto na tua dor, apesar... Então, por exemplo, mulher. Gente, às vezes as pessoas falam assim, porque Jesus não tinha discípula. Eu às vezes fico pensando que o povo fica falando assim. Eu imagino, cara, a Marta e a Maria já estão se pegando em frente de Jesus, porque uma tá lá nos pés de Jesus, a outra tá fazendo uma sopa. Aí assim, a Marta naquela hora, é que isso tá na Bíblia, gente, a gente lê tudo suave. Mas a Marta já está se falando, Jesus, fala com a Maria, pelo amor de Deus. Eu já falei, ela não me escuta. Maria, vem me ajudar. Então eu já vejo a Marta gritando. A Marta já está a apelar. Tá? Só que aí você pensa assim, imagina uma Marta de menstruação no meio de 11 homens. E Jesus falando assim, Marta, tem uma samaritana aí, em Samaria, vamos passar lá. Imagina Marta falando, aquela mulher, eu toda vez vejo ela no poço. Eu falo com ela não escuta. Jesus quer? Aquela não. Vamos noutra. Não tem outra assim, ó. Vê aí. Deve ter uma outra pra gente ir. Mas aquela. Eu até nem ouso falar o nome dela. O senhor pode colocar aí só mulher da vida duvidosa. Mas olha, eu sei muita coisa sobre ela, mas não vou nem falar. Porque tem que ser virtuosa, porque tem que ser sábia. Qualquer coisa pode perguntar na Maria, que tá aí sentada nos teus pés, Jesus. Ela sabe muita coisa. A Maria só não fala pra fingir que ela não sabe. Imagina isso. Imagina Jesus falando assim, gente, Lídia, vamos embora. Temos que ir agora pra Nazaré. Aí a mulher falando assim, pera, deixei a minha peruca, gente, eu já vou, vai indo que eu já vou atrás. Aí a mulher lá na frente do espelho colocando a peruca, colocando maquiagem de 50 minutos. O povo tem que correr, porque Nazaré tem demônio para expulsar. Eu acho que o povo fica assim falando, o povo não entende assim a realidade das mulheres, não dá. Ai, Jesus, calma, essa peruca não tá combinando com esse vestido. Espera, porque eu sei que lá vamos encontrar quem? A Maria Madalena, aquela que lhe saiu os demônios, aquela fala. Se ela me vê mesmo com essa peruca que já fui com ela... Espera, Jesus, vou buscar outro vestido. Não dá, gente, não dá. Não tem condições. Que bom que tinha os homens são práticos. Come todo mundo na mesma tigela, bebe todo mundo no mesmo pão, no mesmo copo. Tá todo mundo indo embora, não tem peruca, não tem menstruação, não tem, sabe, não tem dor de bexiga. Tem mulher que quando tá de menstruação, a bexiga, olha, parece que todos os demônios do Nazaré, do Gadareno entraram só na bexiga. Tá todo mundo a comer a bexiga dela. Todos os demônios a puxar a bexiga dela. Ela não se move mais pra nada, não lava um prato, não sai da cama. Não tem condições, gente, de mulheres estarem no meio dos discípulos. Não tem jeito, gente. Jesus não age de maneira atrapalhada. Então você vai vendo que Jesus ele vai agindo com as mulheres de uma maneira individual. Para você compreender. Então o que você tem que fazer? Quando você sabe que você é uma tocha, não pode deixar o teu humor definir a pregação que você tem que levar. Ai, hoje eu tô tão sensível.
porque eu briguei com a minha família. Aí eu vou levar uma mensagem sobre nunca brigar com sua esposa. Aí você tá falando de você. Não é isso que Deus quer falar com o povo. Cala a boca, vai lá atrás. Fala assim, Deus, cala a minha boca. A minha boca não, os meus pensamentos não. Aí você se despede de tudo. Tua roupagem, tuas dores, tuas dúvidas, tuas dificuldades. Você diz o que? Deus, fala comigo. Queima o meu coração com aquilo que te apaixona. O que o Senhor quer falar para o teu povo? Eu sou tua filha, eu estou aqui, eu dependo de ti. De repente já estás a suar, as dores no estômago foram, a tua raiva, as tuas brigas, Deus te purifica, te transforma. É nesse momento que a mensagem, ela te causa um efeito, te causa um impacto. Aí Deus te dá autoridade e te leva para poder liberar isso na vida de outras pessoas, ok? Zita e depois a Suzana. Amém, Mariana? Então a gente pode viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive, mas nunca manipular colocando o nosso humor, a nossa dor ou a nossa vontade. Não. Tem que deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. E claro, a gente vai com toda a permissão do Espírito Santo colocando os nossos testemunhos. Mas não é sobre nós, é sobre Jesus. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Tá? Entendi. Perfeito. Zita e aí depois Suzana e aí vamos para o finalzinho aqui da nossa administração. Gente, material da apostila 1, vamos trabalhar na próxima, tá? Porque hoje alguém tá de aniversário daqui a alguns minutos. Sim, pastora. Ai, sim, Zita. As minhas questões parece que já foram ultrapassadas, porque as respostas já foram dadas. Ok. Mas ficou só uma, que calafrio, tremor, antes de subir para o púlpito. Eu acho que não sei se... Por mais que você está enjejuada, por mais que você já orou, se quebranta, mas logo que chama o teu nome para subir no púlpito, meu Deus, lá vai. Perfeito. Eu já tremo. Fico trêmula. O que significa, pastora? Muito bem. Então eu já começo dizendo assim, Zita, o medo não se vence, o medo se administra. E para uma pregadora, a pregadora transforma o medo em temor. Transforme todo o teu medo em temor. Se lembre através do teu medo que você não está aí por causa de você, por causa do teu nome. Não é você que vai arrasar, não é sobre você. Você está aí em nome de Cristo, por causa de Cristo, no poder de Cristo, na dependência de Cristo. Joga tudo na conta de Cristo, é Cristo Jesus. Fale de Cristo, pregue Cristo, trabalhe Jesus, a sua palavra, a obra na cruz. Então isso é tudo que você vai fazer. Agora, isso nunca vai acabar, Zita. Você sempre vai tremer. Agora, o que nós vamos trabalhar nesse módulo? A arte de administrar o teu medo. Como é que você vai canalizar? Então isso, por exemplo, não sei se vocês ainda não receberam esse fascículo, nessa apostila, mas na última aula nós vamos trabalhar tudo isso. A respiração, o olhar, a posição atrás do púlpito, na tua saudação, enquanto estás a tremer, a garganta está seca, não bebe ainda toda a água, senão depois vais precisar, não vai ter mais água, né? Então não precisa ficar aí toda hora no banheiro. É xixi que aparece que não estava aqui, de repente veio, quer ir no banheiro, quer escorrer toda hora no quarto de banho. Olha, de verdade, olha, é cada cena, é uma perna bater na outra. Às vezes colocaste o vestido mais apertado, de repente o fecho estourou, já vi essa cena. Ei, terrível situações. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, Zita, essa questão do medo, nós temos uma aula reservada só para isso, que é a última desse módulo. Então, vou pedir para você segurar mais um pouquinho, mais aí, umas 2 semaninhas ainda mais um pouquinho só de medo, porque na última aula nós vamos trabalhar isso para você entender como administrar. Agora, uma coisa, a Bíblia diz, João diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O teu amor por Cristo é maior do que o medo que quer te amordaçar. Então, por amor a Cristo, você faz o que tem que fazer, apesar do medo. Faça com medo mesmo. E vai chegar uma hora que você vai dar conta, o Espírito Santo já te arrancou o microfone na mão, aí você fica à vontade e começa a liberar. Mas no comecinho vai sempre acontecer. Ou talvez mesmo durante de toda a ministração. Porém, nós vamos aprender tudo isso e muito mais, tá, Zita? Mas enquanto isso, lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Estás a tremer? Vai. Faz.
Executa, ora mesmo. Não fica com medo. Vão orar minha oração, vão ouvir minha oração, vão analisar minha oração, vão questionar minha oração, vão duvidar minha oração. Vai lá, só prega. Fala só, Jesus, eu não sei de nada, eu só estou aqui a orar, estou a pregar, estou a cantar. Vai rápido, larga, vai. Obrigada, Jesus, consegui. E vai indo. E a questão da prática, muita prática. Agora... Pastora, minha atenção subiu. Tá subindo, né? Pastora. Não, esse módulo faz uma atenção subir. Faz uma atenção subir. Agora, Carla, não analisei tua oração, Carla. Tão linda, Carla. Agora, Carla terrível, né? Acabou de orar, já começou a rir mesmo sozinha. Esse é o problema. Quando você tá nervosa, só você mesmo é que sabe que estás nervosa. Eles não sabem. Ninguém sabe que você está nervosa. Então não precisas provar que eles estão certos ou que eles podem descobrir que você está nervosa. Faz só o que você tem que fazer. Deus vai cuidar de você. Deus vai te apoiar. Deus vai te auxiliar. Então, o fato de você estar aí a obedecer apesar do medo fará com que você ganhe algo do Espírito Santo, como se fosse um selo. E ele te dá uma garra, uma força, uma pilha, um gás que você nem imagina. Quando estás a ver, já estás a voar. Aí o Espírito Santo já está fazendo. Eu tenho uma filha, ela é extremamente tímida. Joyce, você fica com ela assim, agora ela já está a falar. A pastora do Lubango. Ela fica assim quieta, ela ficava. Agora tá terrível, assim. Ela também é invicta, ela também tá na academia. E tem sido um tempo muito especial. E eu tenho mentoreado e tenho ensinado. Agora, olha, se eu mandar um videozinho dela e dizer, esse é a Joyce, vocês vão assustar. Eu me lembro de um dia que eu cheguei, ela tinha que me anunciar, porque ela ia me passar o microfone, num Destemidas lá no Lubango. Ela estava literalmente a tremer. Tremia os dentes, tremia a mão, mas ela ria. Graças a Deus, mulheres, nós estamos aqui a tremer. Amém, eu quero chamar a minha mãe. E a tremer, eu lhe abracei, ela tremia nos meus braços. Eu a envolvi, eu disse, Deus seja louvado. Louva o Senhor pela tua obediência e Deus vai te honrar por isso. Você foi muito bem. E só eu sabia, porque eu subi e eu vi, né? E por causa das técnicas de oratória. Então eu a envolvi. Quando ele recebeu o microfone, ela respirou fundo nos meus braços, como quem diz, meu Deus do céu, toma, deixa eu sair daqui a correr. Ela saiu do púlpito, sentou. Respirou assim, meu Deus, acabou. Né? E vocês sabem que o medo do falar em público está no ranking, no topo da lista de todos os outros medos. Então, mas aquilo me tocou muito. Me fez respeitá-la ainda mais. E treiná-la ainda mais. Por quê? Porque mesmo com todo o medo, a tremer da cabeça aos pés, a tremer, ela tremia, gente. Ela não deixou de fazer o que ela tinha que fazer. Ela fez e Deus a honrou. Então a Joyce tem que ser inspiração e tem que ser exemplo para nós. E hoje ela tá a brilhar, né? Eu chamo ela agora de conferencista, né? Ela tá uma beleza, tá uma coisa muito especial, muito linda, né? Treinei várias mulheres, na verdade, né? E aqui na academia você está sempre preparada para isso. E você vai ver como é extraordinário. Se você gosta de falar, tem que falar apesar do seu medo. Suzana, corre, vamos. Viu, Zita? Sim, pastor, obrigada. Mas o medo é só no princípio, antes de subir no púlpito. É que eu fico trêmula. Depois de subir, tudo passa. Isso. Graças a Deus. É isso. É só transformar em temor e seguir isso. E nós vamos aprendendo durante esse módulo como administrá-lo. O resto vai fluir. Amém. Amém. Vai, Su. Amém, amém. Pastora, graça e paz, Paz, colegas, pastora. É o seguinte, eu sou levita, não é? Estou habituada a ministrar louvor e pronto, é a minha praia. E comecei com a atividade de pregação muito recentemente. E então, normalmente sou escalada para pregar nos cultos da semana, que são mais vazios, na igreja, as pessoas que vivem mais próximas e não sei o quê. Uhum. O domingo passado eu fui escalada para pregar. No domingo, pastora, foi um frio na barriga. De tanta insegurança, eu cheguei lá à frente e falei logo, irmãos, os irmãos não imaginam o quanto eu estou nervosa. Eu falei, e depois fui chamada a atenção por uma irmã um bocado mais entendida da matéria. Ela disse, não, quando tu estás nervosa não precisa falar.
Porque as pessoas não dão conta que você está nervosa, só você que sabe. E você vai tentar se virar com o teu nervosismo. E ela disse que nem se notou nada de nervosismo, porque você estava lá frente à vontade. Mas a minha dúvida consiste no seguinte, pastora. É importante a pessoa apresentar-se sempre que vai pregar, ainda que seja numa igreja em que todos já te conhecem? Não, não precisa. Se é numa igreja, se você é da casa, por exemplo, eu prego praticamente toda semana na minha igreja, né, na minha casa. Eu não me apresento toda vez, né? Então não precisa. Se é num lugar onde também você já foi outras vezes, também não precisa se apresentar sempre. Então isso é mais quando você vai para um evento fora, num outro lugar e tal, onde é preciso que conheçam quem está a falar, aí você se apresenta. Mas onde já te conhecem não precisa. Ok. Isso também serve mesmo também para as lives. Eu faço live sempre, mas tem sempre seguidores a chegar recentemente, né? A chegar agora. Então é importante que você é bom sempre se apresentar. Talvez não faça todo o perfil, toda a biografia, no que você é formada, teu status e tudo mais. Mas é sempre bom falar pelo menos o teu nome. Por quê? Geralmente quem te ouve vai querer ouvir um pouco mais. E eu já vi como é ruim ouvir alguém e querer ouvir um pouco mais depois e não saber o nome da pessoa. E naquele dia eu vi como é importante a pessoa dizer quem é. Olha, eu sou fulana de tal. E é sempre bom os dois nomes porque Ruth, tem muitas Ruths. Mas o meu é Ruth com TH e Catala. Então provavelmente se ela colocar Ruth Catala está mais próxima de me encontrar, né? Então Carla, tem muitas Carlas. Mas Carla Simão, peraí. Então ela vai olhar, vai ver 5 Carlas Simão. Mas depois vai olhar, não, é essa Carla aqui. Então vai encontrar. Então, é uma questão de continuidade, é uma questão de direção, de direcionamento, de não deixar só naquilo, mas saber mais, entregar mais, receber mais, ok? Então, é importante nesse quesito. Tá bom, Suzana? Ok? Tá bom, Gente, pastora. agora o dever me chama, por favor, porque numa madrugada como essa, alguém veio para essa terra, né? Então, alguém pensado para mim, sonhado para mim. Então, eu vou mesmo lá cumprir o dever. Eu te abençoo em Cristo Jesus. Declaro que o Senhor irá te usar de maneira absurda nessa terra. Eu acredito naquilo que você carrega, no chamado de Deus sobre a tua vida. E em Cristo Jesus, eu creio verdadeiramente que Ele tem algo especial para fazer em você, através de você, na tua vida pessoal, na tua família e também na tua igreja e no mundo de uma maneira geral. Que você seja frutífera e possa pregar Jesus na sua palavra e possa testemunhar o poder derramado naquela cruz e possa mostrar que a redenção é possibilidade para hoje e para agora. Então, em Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa aula, bendizemos o teu nome, abençoe cada uma das mulheres que está aqui e que a tua graça continue a se renovar e a se manifestar na vida de cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Beijinho a todas. Deus abençoe.